Antes de começarmos essa história incrível, se você gosta de histórias emocionantes, de superação e justiça, deixa seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. Agora vamos lá! Você é um ladrão, um verme desprezível que ousa roubar da coroa. A voz do príncipe Felipe Albuquerque ecoava pela praça central do reino como um trovão de ira. Cada palavra era uma chicotada verbal que fazia a multidão recuar instintivamente, criando um círculo cada vez maior ao redor da cena brutal que se desenrolava diante de seus olhos aterrorizados. No centro daquele círculo de medo estava o senhor Tomás, um servo de 68 anos que dedicara 50 anos de sua vida ao serviço do castelo. Seus cabelos completamente brancos tremiam ao vento frio da manhã. Suas mãos enrugadas e artríticas tremiam enquanto ele segurava um saco vazio contra o peito, como se aquele tecido puído pudesse protegê-lo da fúria real. "Por favor, Alteza", implorava Tomás, com a voz quebrada pela idade e pelo terror. "Eu não roubei nada. Eu jamais ousaria." Mas o príncipe Felipe não tinha piedade. Alto, imponente, com seus 29 anos e olhos castanhos escuros que pareciam queimar com frieza calculada, ele apontava para o velho servo como se estivesse apontando para o próprio demônio. "Silêncio! Você foi encarregado de transportar 300 moedas de ouro da tesouraria real até os cofres do castelo. Quando chegou, havia apenas 299. Uma moeda inteira desapareceu. E você quer que eu acredite que simplesmente se perdeu no caminho?" A multidão sussurrava. Comerciantes, camponeses, nobres, menores, todos observavam com uma mistura de horror e curiosidade mórbida. Ninguém ousava intervir. Ninguém nunca intervinha quando o príncipe Felipe decidia destruir alguém. Desde a morte do rei 3 anos atrás, Felipe governava com mão de ferro. Diziam que o pai dele havia sido enganado, traído, roubado por pessoas em quem confiava, e que isso o matara de desgosto. E Felipe havia jurado que, sob seu comando, nenhuma traição, nenhum roubo, nenhuma mentira seria tolerada, mesmo que isso significasse governar pelo medo absoluto. "Capitão Eduardo", ordenou Felipe, virando-se para o comandante da guarda que estava ao seu lado. 20 chicotadas na praça pública. Agora, para que todos vejam o que acontece com ladrões." O capitão hesitou por uma fração de segundo. Era visível em seus olhos que ele não acreditava que o velho Tomás fosse capaz de tal crime. Mas ordens eram ordens. "Sim, Alteza", disse ele fazendo sinal para 2 guardas. Tomás caiu de joelhos. "Por favor, não! Meu corpo não aguenta. Eu tenho problemas no coração. Por favor, Alteza, eu tenho netos, tenho família. Não fiz nada de errado." Mas Felipe estava inflexível. "Você deveria ter pensado em seus netos antes de roubar da coroa. Amarrem-no ao poste." Os guardas avançaram. Seguraram Tomás pelos braços, começando a arrastá-lo em direção ao poste de madeira no centro da praça onde criminosos eram publicamente punidos. E foi naquele momento que uma voz feminina, clara e desafiadora, cortou o ar como uma lâmina afiada. "Parem!" Todos congelaram. Era tão incomum, tão inesperado, que por um momento ninguém soube como reagir. Uma mulher, uma camponesa pelo que parecia, estava caminhando pelo meio da multidão em direção ao centro da praça. Isabela Costa tinha 22 anos, cabelos castanhos escuros presos em um coque simples, olhos verdes intensos que brilhavam com inteligência afiada. Usava um vestido simples de tecido grosso, manchado de terra do trabalho no campo. Nada nela sugeria nobreza ou poder. Era apenas mais uma camponesa. Mas havia algo diferente na forma como ela se movia. O queixo erguido, os ombros retos, os passos firmes. Não era a postura de alguém acostumado a se curvar. "Quem ousa interromper a justiça real?", trovejou Felipe, virando-se para encarar aquela figura inesperada. Isabela parou a alguns metros dele, sem se curvar, sem baixar os olhos.
E quando falou, sua voz estava firme, sem qualquer traço de medo. Justiça? Isso não é justiça, Alteza, é erro, um erro matemático simples que está prestes a destruir um homem inocente. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguém havia acabado de contradizer o príncipe publicamente. Era suicídio social, talvez até físico. Felipe estreitou os olhos, estudando aquela camponesa ousada. Erro matemático? Explique-se rapidamente, antes que eu ordene que seja presa por desacato. Isabela respirou fundo. Seu coração batia descompassado, mas ela não podia parar agora. Não quando um homem inocente estava prestes a ser brutalmente punido. Alteza, o senhor disse que 300 moedas foram entregues ao senhor Tomás e que apenas 299 chegaram ao destino. Correto? Correto, disse Felipe friamente. Matemática simples. 300 menos 299 igual a 1. Uma moeda foi roubada. Mas quem contou as moedas na origem? Perguntou Isabela. Felipe franziu a testa, irritado com a pergunta. O tesoureiro-chefe, é claro. Lorde Augusto. E quem contou as moedas no destino? O mesmo. Lorde Augusto estava nos 2 locais. Isabela assentiu lentamente. Então temos apenas uma pessoa confirmando ambos os números. Não há verificação independente. E eu arriscaria dizer que Lorde Augusto contou as 300 moedas originais em pressa, talvez com interrupções. Felipe cruzou os braços. E daí? O que isso prova? Prova que o erro humano é mais provável que roubo, disse Isabela, sua voz ganhando confiança. Alteza, se o senhor Tomás tivesse roubado uma moeda, onde ele a esconderia? Ele foi revistado? Foi, admitiu o capitão Eduardo. Revistamos ele completamente. Nada foi encontrado. Revistaram sua casa? Sim, disse Eduardo. Isabela virou-se para o príncipe. Então temos um homem de 68 anos, 50 anos de serviço impecável, que supostamente roubou uma única moeda de ouro e conseguiu fazê-la desaparecer completamente em questão de minutos. Ou temos um tesoureiro que contou errado na origem. A lógica era tão clara, tão óbvia quando apresentada daquela forma, que até alguns nobres na multidão começaram a assentir. Mas Felipe sentia seu controle escorregando, e ele odiava isso. Odiava ser contradito, especialmente publicamente, especialmente por uma camponesa. Você está sugerindo que Lorde Augusto, um nobre da corte, cometeu um erro básico de contagem? Disse Felipe, sua voz baixa e perigosa. Estou sugerindo que humanos erram, Alteza, respondeu Isabela, mantendo o olhar firme. E que punir um homem inocente por um erro de outro é injustiça, não importa quão alta seja a sua posição. O silêncio que se seguiu era absoluto. Ninguém respirava. Era como se o tempo tivesse parado. Felipe deu um passo em direção a Isabela, depois outro, até estar tão perto que ela podia ver as nuances de raiva e algo mais nos olhos dele. Surpresa, talvez. Ninguém, absolutamente ninguém, havia ousado desafiá-lo assim em anos. Você tem coragem, camponesa, disse ele, sua voz baixa e controlada. Coragem estúpida, mas coragem. E você acha que pode provar sua teoria ridícula? Posso, disse Isabela sem hesitar. Mande recontar as moedas agora, aqui, publicamente. Mas dessa vez com 2 pessoas contando independentemente. Se realmente havia 300 moedas na origem, então houve roubo. Mas eu aposto que Lorde Augusto contou errado e havia apenas 299 desde o início. Felipe estudou aquele rosto determinado por um longo momento. Parte dele queria simplesmente ordenar que ela fosse presa por desacato. Mas outra parte, uma parte que ele tentava ignorar, estava intrigada. Quando foi a última vez que alguém o desafiou intelectualmente, ao invés de simplesmente curvar-se em medo? Capitão Eduardo, disse Felipe finalmente, traga Lorde Augusto e as moedas restantes. Vamos fazer essa contagem pública. 15 minutos depois, Lorde Augusto estava na praça, visivelmente nervoso.
As 299 moedas foram despejadas sobre uma mesa improvisada. E sob o olhar atento de centenas de pessoas, 2 contadores independentes começaram a trabalhar. Isabela observava intensamente, seus lábios movendo-se silenciosamente enquanto ela acompanhava cada moeda sendo contada. Seu dom, aquela habilidade estranha de processar números instantaneamente, trabalhava em velocidade máxima. 299 moedas, anunciou o primeiro contador. 299 moedas, confirmou o segundo. Mas eu tenho certeza que contei 300 na origem, gaguejou Lord Augusto, seu rosto pálido. Isabela se adiantou. Alteza, posso fazer uma pergunta a Lord Augusto? Felipe assentiu, curioso para ver onde aquilo ia dar. Lord Augusto, disse Isabela gentilmente. Quando o senhor contou as moedas originalmente na tesouraria, alguém o interrompeu no meio da contagem? Augusto pensou por um momento, depois seus olhos se arregalaram. Sim, Lady Cecília entrou perguntando sobre uns documentos urgentes. Eu parei para falar com ela. Depois retomei a contagem. E quando retomou? Continuou Isabela. O senhor tinha certeza absoluta em qual número estava? O rosto de Augusto ficou vermelho. Eu achei que estava no 278, então continuei de lá. Mas agora que você menciona, o senhor provavelmente estava no 277, completou Isabela suavemente. Um erro honesto, causado por uma interrupção. Não há desonra nisso, Lord Augusto. Humanos não são máquinas. Cometemos erros. A praça explodiu em murmúrios. A camponesa tinha razão. O velho Tomás era inocente. Felipe ficou parado, processando o que acabara de acontecer. Ele havia estado prestes a chicotear um homem inocente, prestes a destruir uma vida por causa de um erro de contagem. E uma camponesa, uma moça que provavelmente nunca pisara em uma sala de aula formal, havia visto o que ele, com toda a sua educação real, havia falhado em ver. Mas ao invés de sentir gratidão, Felipe sentiu algo mais escuro. Humilhação. Ele havia sido corrigido publicamente. Sua autoridade havia sido questionada diante de centenas de pessoas, e ele não podia permitir isso. Capitão Eduardo, disse Felipe, sua voz voltando àquele tom frio e controlado. Solte o Sr. Tomás, não há crime a ser punido. A multidão começou a comemorar, mas Felipe levantou a mão para silêncio. Quanto a você, disse ele, virando-se para Isabela, e havia algo perigoso em seus olhos agora. Você, camponesa ignorante que ousa corrigir a realeza, que se mete onde não foi chamada, que acha que ler alguns números te dá o direito de desafiar príncipes. Ele deu um passo ameaçador em direção a ela. Você pode ter provado um ponto hoje, mas fez isso às custas de me humilhar publicamente. Fez com que eu parecesse tolo diante de meus súditos. E isso não será esquecido nem perdoado. Isabela sentiu o coração disparar, mas ergueu o queixo ainda mais alto. Ela havia salvado um homem inocente. Não se arrependia disso, mesmo que o custo fosse alto. Então, sou ignorante por saber matemática? Disse ela, e havia desafio puro em sua voz agora. Sou tola por usar lógica ao invés de medo? E o senhor Alteza, o que é? A multidão prendeu a respiração coletivamente. Ela não ia... O que o senhor é? Continuou Isabela, sua voz subindo. Quando prefere destruir um inocente a admitir a possibilidade de um erro? Quando governa pelo terror ao invés da justiça? Quando 20 chicotadas em um homem idoso importam menos que seu orgulho ferido? Ela deu um passo à frente, fechando a distância entre eles, e quando falou novamente, cada palavra era uma acusação. Você não passa de um covarde! O grito ecoou pela praça, reverberando nas paredes de pedra dos edifícios ao redor, gravando-se na memória de cada pessoa presente. Um covarde. Ela havia chamado o príncipe, o homem mais poderoso do reino, de covarde, publicamente, na frente de centenas de testemunhas. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Ninguém se movia.
Ninguém sequer piscava. Felipe estava paralisado. Em toda a sua vida, ninguém jamais havia ousado falar com ele assim. Nem nobres, nem conselheiros. Definitivamente não camponeses. E certamente não uma mulher jovem que tinha tudo a perder. Mas em vez da explosão de raiva que todos esperavam, algo estranho aconteceu. Felipe olhou nos olhos verdes daquela mulher desafiadora e viu algo que o perturbou profundamente. Ela não estava com medo, ela estava com raiva. Raiva justa, raiva por um inocente quase destruído, raiva pelo abuso de poder. E havia inteligência naqueles olhos. Uma inteligência afiada que havia visto através de um problema que ele, com toda a sua educação real, havia falhado em resolver. Lentamente, muito lentamente, Felipe sentiu algo que não sentia há anos. Respeito. Respeito relutante, raivoso até, mas respeito mesmo assim. Capitão Eduardo, disse Felipe sem tirar os olhos de Isabela. Sua voz estava estranhamente calma agora, o que de alguma forma era mais aterrorizante que seus gritos. Leve essa mulher ao castelo. Quero que ela seja levada diante do Conselho Real. Eduardo hesitou. Alteza, para a prisão ou para a avaliação, disse Felipe, finalmente desviando o olhar. Se ela afirma ter tanta habilidade com números, vamos testar essa alegação. Se for verdade, ela será útil ao reino. Se for mentira, ela pagará por desacato à coroa. Ele se virou para sair, depois parou e olhou para trás uma última vez. E camponesa, Isabela, não é? Você tem coragem. Talvez coragem demais para seu próprio bem. Mas vamos ver se essa coragem é acompanhada de competência real ou se é apenas arrogância de quem não conhece seu lugar. E então ele saiu da praça, deixando Isabela lá, tremendo agora que a adrenalina começava a passar, processando o que havia acabado de fazer. Ela havia gritado covarde para o príncipe do reino e de alguma forma ainda estava viva. Mas enquanto o capitão Eduardo gentilmente a guiava para fora da multidão, Isabela não sabia se havia acabado de se salvar ou de assinar sua própria sentença de morte. O que ela não sabia, o que ninguém sabia naquele momento, era que do alto de uma janela do castelo, que dava para a praça, alguém havia observado toda a cena com interesse crescente e preocupação gelada. Lady Cecília Monteiro, conselheira real e prometida não oficial do príncipe, estreitava seus olhos calculistas enquanto observava aquela camponesa sendo levada ao castelo. E pela primeira vez em anos, Cecília sentiu algo que raramente sentia. Medo de perder o que considerava seu por direito. O príncipe Felipe nunca olhara para ninguém da forma como havia olhado para aquela camponesa. Com raiva, sim, mas também com algo mais. Interesse. E Cecília Monteiro não dividiria o que era seu com ninguém. Muito menos com uma camponesa qualquer. O jogo havia começado, e Cecília sempre vencia seus jogos. Isabela foi levada através de corredores de pedra que pareciam não ter fim. O castelo era imenso, frio, intimidador. Cada passo ecoava nas paredes, lembrando-a de quão pequena e deslocada ela estava naquele mundo de poder e privilégio. O capitão Eduardo caminhava ao seu lado, mas não como guarda e prisioneira. Havia algo quase respeitoso em sua postura. Aquilo que você fez na praça, disse ele em voz baixa, foi a coisa mais corajosa e estúpida que já vi em meus 20 anos de serviço. Isabela olhou para ele, tentando decifrar se era elogio ou crítica. O Sr. Tomás é inocente, disse ela simplesmente. Eu não podia ficar em silêncio. Eduardo assentiu. Você tem um dom raro, moça. A maioria das pessoas vê o príncipe e só consegue sentir medo. Você viu além disso? Viu o erro que estava prestes a ser cometido. Eles pararam em frente a uma porta grande de madeira entalhada. Mas tome cuidado, continuou Eduardo, sua voz carregada de aviso. O príncipe Felipe não é cruel por prazer. Ele é cruel por medo.
O falecido rei, seu pai, foi enganado, roubado, manipulado por pessoas em quem confiava. E isso o matou. Filipe viu o pai definhar, destruído pela traição, e jurou que nunca seria fraco como ele. Então ele escolheu ser injusto ao invés de fraco? Perguntou Isabela. Ele escolheu ser aterrador ao invés de traído, corrigiu Eduardo. E você acabou de desafiar esse medo publicamente. Ele não vai esquecer isso. A porta se abriu e Isabela foi conduzida a uma sala ampla onde o Conselho Real estava reunido. Havia uma longa mesa oval cercada por cadeiras de madeira nobre. Vários conselheiros já estavam sentados, observando-a com curiosidade e, em alguns casos, desprezo mal disfarçado. E lá, à cabeceira da mesa, estava o príncipe Felipe. Ele havia trocado as roupas formais por algo mais simples, mas ainda exalava autoridade em cada movimento. E ao lado direito dele, em uma posição que sugeria intimidade e poder, estava Lady Cecília Monteiro. Isabela a reconheceu imediatamente. Cecília era conhecida mesmo entre os camponeses como a mulher mais próxima do príncipe, sua principal conselheira, a mulher que todos assumiam que um dia seria rainha. Cecília tinha 28 anos, cabelos loiros cuidadosamente arrumados, olhos azuis calculistas e um sorriso que não chegava aos olhos. Usava um vestido de veludo verde escuro que custava mais do que a casa inteira de Isabela. Então esta é a camponesa que acha que pode dar lições ao príncipe, disse Cecília, sua voz suave, mas carregada de veneno sutil. Isabela Costa, não é? Sim, Lady Cecília, respondeu Isabela, mantendo a voz firme. E você afirma ter habilidade excepcional com números? Continuou Cecília. Interessante. Onde você estudou? Em qual universidade? Com quais mestres? A armadilha era óbvia. Isabela não tinha educação formal. Era camponesa. Não estudei em lugar algum, Lady Cecília, disse Isabela, erguendo o queixo. Minha habilidade é natural. Sempre foi assim. Desde criança, consigo ver padrões em números, fazer cálculos mentalmente, memorizar sequências longas. Conveniente, disse Cecília com um sorriso frio. Uma habilidade que não pode ser verificada por credenciais formais. Pode ser verificada por resultados, interveio Felipe, sua voz cortando a tensão. Ele olhou para Isabela com aquela expressão enigmática que ela não conseguia decifrar. E é exatamente isso que vamos fazer. Felipe fez um gesto e um servo trouxe vários documentos, espalhando-os sobre a mesa. Estes são registros comerciais de nosso acordo com o reino de Solvara, explicou Felipe. Um acordo de importação de especiarias que já dura 3 anos. Mas há algo errado. Nossos cofres estão sangrando ouro e não conseguimos identificar onde está o problema. Ele empurrou os documentos em direção a Isabela. Você tem 1 hora. Se conseguir encontrar o erro que nossos melhores contadores não encontraram em meses, você prova seu valor. Se falhar, você volta para sua vila e nunca mais ousa pisar em território real. Entendido? Isabela olhou para a pilha de documentos. Eram pelo menos 100 páginas de registros, números, transações complexas. 1 hora era tempo absurdamente curto. Mas ela assentiu. Entendido, Alteza. Cecília observava com um sorriso satisfeito. Era impossível. Nenhum contador experiente resolveria aquilo em 1 hora. Aquela camponesa presunçosa seria humilhada e enviada de volta para onde pertencia. Isabela se sentou e começou a ler. E enquanto seus olhos percorriam os números, algo mágico aconteceu. Seu cérebro começou a processar informações em velocidade impossível. Cada número, cada data, cada valor era instantaneamente memorizado, categorizado, analisado. Os conselheiros conversavam entre si, ignorando-a. Felipe revisava outros documentos, mas seus olhos desviavam para ela repetidamente. E Cecília observava com crescente desconforto, porque algo estava acontecendo. Isabela não estava lendo como uma pessoa normal lê.
Ela estava praticamente devorando as páginas, virando-as em velocidade impossível, seus lábios movendo-se silenciosamente enquanto fazia cálculos mentais. 45 minutos depois, Isabela ergueu a cabeça. "Encontrei", disse ela. O silêncio foi imediato. Todos os conselheiros se viraram para olhá-la. "Impossível", murmurou Cecília. "Você nem teve tempo de ler tudo adequadamente." "Li tudo", disse Isabela calmamente. "E o problema está aqui." Ela apontou para uma série de entradas de 6 meses atrás. "O reino de Solvara está cobrando taxa de transporte de 3% por remessa, correto?" "Correto", confirmou um dos conselheiros financeiros. "Mas aqui", Isabela indicou outra página, "há uma segunda cobrança escondida. Uma taxa administrativa de 2,5%. E aqui, mais uma taxa de armazenamento de 1,8%. Todas em documentos separados, fáceis de não perceber quando analisadas individualmente." Ela organizou os documentos lado a lado sobre a mesa. "Somadas, essas taxas extras significam que estamos pagando 7,3% a mais do que o acordo original estipulava. Em 3 anos, com o volume de comércio que temos, isso representa..." Ela fechou os olhos por um segundo, calculando mentalmente. "Aproximadamente 47.850 moedas de ouro perdidas em taxas não autorizadas." O silêncio era absoluto. Os conselheiros olhavam para os documentos, verificando freneticamente e lentamente, com choque crescente, percebiam que ela estava certa. "Por todos os santos", sussurrou o conselheiro financeiro. "Ela está certa. Como não vimos isso?" "Porque vocês analisaram cada documento isoladamente", explicou Isabela. "O padrão só fica óbvio quando você vê todos juntos e cruza as datas com os valores. Alguém em Solvara é muito esperto. Eles sabiam que pequenas cobranças espalhadas em documentos diferentes passariam despercebidas." Felipe estava de pé agora, estudando os documentos com intensidade, e quando ergueu a cabeça para olhar para Isabela, havia algo novo em seus olhos. Respeito genuíno. "Você acabou de salvar o reino de uma sangria financeira que poderia ter continuado por anos", disse ele lentamente. "Em 45 minutos, você fez o que uma equipe de contadores treinados não conseguiu em meses." Ele se virou para os conselheiros. "Redigam uma resposta formal ao reino de Solvara. Exijam o reembolso completo das taxas não autorizadas e informem que, se não recebermos satisfação em 30 dias, o acordo comercial será cancelado." Os conselheiros saíram apressadamente para executar as ordens. Logo, apenas Felipe, Cecília e Isabela permaneciam na sala, além de alguns guardas nas portas. "Isabela Costa", disse Felipe, e havia uma nota quase gentil em sua voz agora. "Você me impressionou hoje, 2 vezes. Primeiro na praça, provando que um homem inocente estava sendo injustamente acusado, e agora aqui, salvando os cofres do reino." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "Gostaria de oferecer uma posição oficial no castelo. Como assistente especial da Tesouraria Real, você teria acesso aos livros contábeis, ajudaria a revisar acordos comerciais, usaria seu dom para servir o reino." Cecília ficou rígida. "Alteza, certamente você não está considerando seriamente..." "Estou, Cecília", cortou Felipe, sem tirar os olhos de Isabela. "Ela provou seu valor, e eu não sou tolo o suficiente para desperdiçar um talento como esse por causa de orgulho." Ele olhou diretamente para Isabela. "Mas preciso saber, você aceita essa posição mesmo depois de eu ter te chamado de ignorante? Mesmo depois de te ameaçar?" Isabela pensou cuidadosamente antes de responder. Parte dela queria recusar, voltar para sua vila, para sua vida simples. Mas outra parte, a parte curiosa e ambiciosa, via a oportunidade que estava sendo oferecida. "Aceito, Alteza", disse ela finalmente, "mas com uma condição." Felipe arqueou uma sobrancelha. "Uma camponesa está fazendo exigências a um príncipe? Uma pessoa está pedindo justiça a um governante", corrigiu Isabela.
quero que o Sr. Tomás receba uma compensação formal, um pedido de desculpas público e uma gratificação por seus 50 anos de serviço leal. Felipe ficou em silêncio por um longo momento. Cecília observava com crescente irritação e então, surpreendentemente, Felipe assentiu. Feito. Tomás receberá tudo isso e você começará amanhã. Cecília te mostrará seus novos aposentos e as responsabilidades do cargo. A expressão de Cecília era de puro horror mal disfarçado. As semanas seguintes foram um turbilhão. Isabela foi instalada em um pequeno mas confortável quarto no castelo, fornecida com roupas adequadas para sua nova posição, e imediatamente mergulhou no trabalho. E ela era brilhante. Descobriu outras 3 tentativas de fraude em contratos comerciais. Reformulou o sistema de contabilidade da tesouraria para incluir verificações duplas. E até criou um novo método de rastrear transações que reduziu erros em 60%. Mas mais significativo que suas contribuições técnicas era o efeito que ela estava tendo no próprio Felipe. Ele começou a consultá-la não apenas sobre números, mas sobre decisões. Durante reuniões do conselho, seus olhos buscavam os dela, verificando sua reação. E lentamente, quase imperceptivelmente, ela estava se tornando mais que uma assistente. Estava se tornando uma conselheira, uma confidente. Uma noite, cerca de 1 mês após sua chegada ao castelo, Felipe pediu que ela viesse a seus aposentos privados. Isabela foi com cuidado, consciente de como aquilo poderia parecer, consciente dos olhares que recebia dos outros servos. Os aposentos de Felipe eram surpreendentemente simples para um príncipe. Livros por toda parte, mapas nas paredes, uma escrivaninha coberta de documentos. Era o quarto de alguém que trabalhava demais e dormia de menos. "Sente-se", disse Felipe, indicando uma cadeira perto da lareira. Ele mesmo serviu vinho, um gesto surpreendente vindo de um príncipe. "Há algo que preciso te mostrar", disse ele, pegando uma caixa de madeira antiga de uma gaveta trancada. Dentro havia cartas, dezenas delas. "Estas são cartas que meu pai recebeu nos últimos anos de vida", explicou Felipe, sua voz ficando mais pesada. "De conselheiros, de nobres, de pessoas em quem ele confiava. Todas mentiras. Todos prometendo lealdade enquanto roubavam dele, manipulavam-no, enganavam-no." Ele pegou uma carta específica, suas mãos tremendo ligeiramente. "Esta é do Duque Henrique, que meu pai considerava como irmão. Ele escreveu palavras bonitas de amizade, enquanto secretamente desviava fundos da tesouraria real para sua própria fortuna. Quando descobrimos, já era tarde demais. Meu pai havia perdido tanto que o reino quase entrou em colapso." Felipe olhou para o fogo. Ele morreu 6 meses depois. Não de doença, mas de desgosto, de desilusão, de descobrir que as pessoas em quem mais confiava eram as que mais o traíram. Isabela escutava em silêncio, começando a entender. "Por isso você governa pelo medo", disse ela suavemente. "Por isso não confia em ninguém. Por isso eu me recuso a ser fraco como meu pai foi", corrigiu Felipe. Mas havia dor em sua voz. Ele era bondoso, Isabela, generoso. Acreditava no melhor das pessoas, e elas o destruíram por isso. Ele se virou para olhá-la diretamente. "Quando você gritou 'covarde' para mim na praça, você estava certa. Eu estava sendo covarde. Estava deixando meu medo de ser enganado me transformar em algo que eu jurei nunca ser, um tirano." Isabela sentiu algo apertar em seu peito. Este não era o príncipe temível. Era apenas um homem assustado, carregando o trauma de ver seu pai ser destruído. "Não é fraqueza confiar nas pessoas certas", disse ela gentilmente. "Seu pai não foi fraco por confiar. Ele foi traído por pessoas que não mereciam sua confiança. Mas não foi culpa dele, foi culpa deles." Felipe fechou os olhos. "E como eu sei em quem confiar? Como distingo os leais dos traidores?" "Você observa", disse Isabela.
Observa quem ganha o quê com suas escolhas. Observa quem te defende quando você não está presente. Observa quem te diz a verdade mesmo quando dói. Ela fez uma pausa. Como eu fiz na praça. Felipe abriu os olhos e sorriu pela primeira vez desde que ela o conhecera. Um sorriso genuíno, sem frieza, sem cálculo, apenas um sorriso. Como você fez na praça, concordou ele. E é por isso que você é diferente, Isabela. Você poderia ter ficado em silêncio, seria mais seguro, mas escolheu arriscar tudo para salvar um inocente, sem ganhar nada com isso. Ganhei sim, disse Isabela. Ganhei a paz de ter feito a coisa certa. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas olhando um para o outro através das sombras dançantes da lareira. E algo passou entre eles naquele momento. Uma conexão que ia além de príncipe e súdita, além de patrão e empregada. Era compreensão mútua, reconhecimento. Isabela, começou Felipe, sua voz mais baixa agora. Mas ele foi interrompido por uma batida firme na porta. Alteza, chamou a voz de um servo, Lady Cecília solicita uma audiência urgente. O momento foi quebrado. Felipe recuou, a máscara de controle voltando ao lugar como uma armadura. Diga a ela que estou ocupado, respondeu Felipe. Ela diz que é sobre as negociações com Solvara, Alteza. Questões urgentes. Felipe suspirou, frustrado. Diga que estarei lá em alguns minutos. Ele se virou para Isabela. Desculpe, deveres reais nunca dormem. Isabela se levantou. Claro, Alteza. Obrigada por compartilhar isso comigo. Por confiar em mim. Isabela, disse Felipe quando ela estava quase na porta. Ela se virou. Você está me mudando. Não sei se isso é bom ou perigoso, mas... Obrigado, Isabela sorriu. É bom, Alteza. Mudança nem sempre é inimiga. Às vezes é salvação. E então ela saiu, deixando Felipe sozinho com seus pensamentos e o calor persistente da conversa que haviam compartilhado. Mas o que nenhum deles sabia era que do outro lado da porta, oculta nas sombras do corredor, Lady Cecília Monteiro havia chegado 10 minutos antes do servo anunciar sua presença. E ela tinha ouvido tudo, cada palavra sobre confiança, cada confissão vulnerável, cada momento de conexão entre Felipe e aquela camponesa. Cecília apertou as mãos com tanta força que suas unhas cortaram as palmas. Sangue fino escorreu entre seus dedos, mas ela nem sentiu a dor, porque a dor em seu peito era muito maior. A dor de ver o homem que ela amava, o homem que ela havia esperado por anos, o homem que deveria ser seu, abrindo seu coração para outra, para uma camponesa. Cecília havia trabalhado ao lado de Felipe por 3 anos. Desde a morte do rei, ela havia estado lá em cada decisão, cada crise, cada momento difícil. Havia provado seu valor 1000 vezes. E em 3 meses, aquela moça havia conquistado algo que Cecília nunca conseguira. O coração de Felipe. Não, sussurrou Cecília para a escuridão do corredor. Não vou permitir isso. Não depois de tudo que fiz, de tudo que sacrifiquei. Ela limpou o sangue das mãos no vestido, deixando manchas escuras no tecido verde. Isabela Costa, sussurrou com veneno puro na voz. Você cometeu um erro fatal. Você se colocou entre mim e o que é meu por direito, e eu vou te destruir por isso. E enquanto Cecília desaparecia nas sombras, seus olhos azuis brilhavam com determinação fria e cruel. O jogo havia começado de verdade agora. E Lady Cecília Monteiro nunca havia perdido um jogo em toda a sua vida. Ela não planejava começar agora. As semanas seguintes foram uma dança perigosa de normalidade superficial, escondendo correntes mortais. Para Isabela, a vida no castelo havia se tornado algo quase confortável. Ela trabalhava nas manhãs, revisando documentos financeiros, passava as tardes em reuniões do conselho, onde sua opinião era cada vez mais solicitada. E algumas noites, as melhores noites, Felipe a chamava para conversas privadas, onde eles falavam sobre tudo e nada. Sobre o reino, sobre o passado dele, sobre os sonhos dela. Felipe estava mudando, ela podia ver isso.
Menos chicotadas ordenadas, mais audiências públicas onde ele realmente ouvia o povo. Decisões mais medidas, menos governadas pelo medo. E as pessoas notavam. Os servos sussurravam que o príncipe estava diferente desde que a moça dos números chegara. Alguns nobres aprovavam, vendo um governante mais equilibrado. Outros desconfiavam, vendo fraqueza onde antes havia força. Mas ninguém estava mais perturbado com essas mudanças que Lady Cecília. Ela observava, sempre observava. Via como Felipe olhava para Isabela durante as reuniões. Via como ele pedia a opinião dela antes mesmo da de Cecília. Via como seu rosto se iluminava sutilmente quando Isabela entrava na sala. E cada uma dessas pequenas observações era uma facada em seu coração cuidadosamente protegido. Cecília havia amado Felipe em silêncio por anos, desde antes da morte do rei. Ela havia estado ao lado dele quando o pai morreu, havia segurado sua mão durante o funeral, havia sido sua rocha enquanto ele lutava para assumir o trono ainda traumatizado e desconfiado. E ela havia esperado, pacientemente, porque sabia que um dia, quando ele estivesse pronto, ele a veria. Veria que ela era a escolha perfeita, nobre, inteligente, leal, conhecedora das complexidades da política real. Mas agora, com Isabela ali, seus planos cuidadosamente construídos estavam desmoronando. E Cecília Monteiro não permitiria isso. Ela começou sutilmente. Pequenos comentários durante reuniões do conselho. É fascinante como a senhorita Costa tem opiniões tão fortes sobre assuntos que estudamos por anos em universidades reais. Dizia com um sorriso doce que não chegava aos olhos. Ou, talvez devêssemos ter cuidado em confiar tanto em alguém que apareceu há tão pouco tempo. Afinal, a história nos ensina que infiltrações acontecem das formas mais improváveis. Nunca acusações diretas. Sempre insinuações sutis, plantando sementes de dúvida que poderiam crescer lentamente nas mentes dos conselheiros mais conservadores. Mas Felipe não mordia a isca. Ele defendia Isabela, citava suas contribuições, reforçava sua posição. E isso deixava Cecília cada vez mais desesperada. Até que ela percebeu. Sutileza não funcionaria. Felipe estava protegendo Isabela muito ativamente para que pequenos comentários tivessem efeito. Ela precisava de algo maior, algo irrefutável. Algo que nem o amor nascente de Felipe por aquela camponesa pudesse proteger. Foi assim que o plano nasceu. Cecília começou fazendo algo que ela odiava fazer. Sujou as próprias mãos com trabalho manual. Durante 2 semanas, ela seguiu discretamente as rotinas de Isabela, identificando padrões, oportunidades. Descobriu que Isabela tinha o hábito de fazer anotações em um pequeno caderno que carregava sempre. Listas de tarefas, cálculos rápidos, lembretes. E o mais importante, amostras claras de sua caligrafia. Uma noite, enquanto Isabela jantava no salão principal, Cecília entrou em seus aposentos. Foi rápida, eficiente. Pegou algumas folhas com anotações, cuidadosamente arrancou as páginas do caderno de forma que a ausência não fosse imediatamente óbvia e saiu sem deixar rastros. O próximo passo foi mais delicado. Cecília precisava de um falsificador, mas não qualquer falsificador. Precisava de alguém tão bom que nem especialistas pudessem detectar a fraude facilmente. Ela encontrou esse homem nas profundezas da Cidade Baixa. Marcos Ferreira, um escriba caído em desgraça que havia sido expulso da Guilda Real por falsificar documentos nobres para ganhar dinheiro extra. Ele vivia agora em um quarto sujo, acima de uma taverna, bebendo para esquecer sua queda. Senhor Ferreira, disse Cecília, entrando no quarto sórdido com um lenço perfumado cobrindo o nariz. Tenho uma proposta que mudará sua vida. Marcos olhou para ela, com olhos injetados de sangue e desconfiança. Quem é você? Alguém com muito dinheiro e uma tarefa que requer suas habilidades únicas. Respondeu Cecília, colocando uma bolsa pesada sobre a mesa. O som de moedas de ouro ecoou no silêncio. Marcos pegou a bolsa, abriu
e seus olhos se arregalaram. Havia pelo menos 100 moedas de ouro ali dentro. Isso é apenas o pagamento inicial, disse Cecília. Haverá outras 200 quando o trabalho estiver completo. E uma passagem segura para o reino de Valterra, onde você poderá recomeçar sua vida com um novo nome e credenciais falsas que eu mesma providenciarei. Que tipo de trabalho? Perguntou Marcos, já sabendo que não importava. Por aquele dinheiro, ele falsificaria a assinatura do próprio Deus. Cecília colocou as amostras da caligrafia de Isabela sobre a mesa. Preciso que você crie livros contábeis inteiros. Registros de transações financeiras que mostrem desvio sistemático de fundos do Tesouro Real. Precisam ser perfeitos, indistinguíveis de documentos reais. Ela abriu um dos livros contábeis legítimos do reino, mostrando o formato, o tipo de papel, os selos oficiais. Você criará registros mostrando que esta mulher, ela apontou para a caligrafia de Isabela, desviou 10.000 moedas de ouro ao longo dos últimos 3 meses. Transações pequenas, distribuídas, difíceis de rastrear, mas quando somadas, devastadoras. Marcos estudou as amostras. A caligrafia é boa, limpa, será um prazer copiar. E tem mais, continuou Cecília. Preciso que você crie cartas. Cartas que essa mulher supostamente escreveu para contatos no reino de Solvara, oferecendo informações confidenciais sobre os cofres reais em troca de porcentagem dos lucros. Espionagem e traição financeira, murmurou Marcos impressionado. Você não quer apenas destruir essa mulher, quer aniquilá-la. Exatamente, disse Cecília, seus olhos azuis brilhando com frieza mortal. Quero que seja impossível para ela se defender. Quero evidências tão sólidas que nem o príncipe consiga duvidar. Marcos trabalhou por 2 semanas. E quando terminou, as evidências eram perfeitas. Livros contábeis falsificados mostrando desvios sistemáticos. Cartas falsas com a caligrafia impecavelmente copiada de Isabela. Até mesmo um suposto diário onde ela detalhava seus planos de enriquecer às custas do reino. Tudo mentira, tudo falsificado, mas tudo absolutamente convincente. O próximo passo era plantar as evidências, e para isso, Cecília precisava de uma cúmplice dentro do castelo. Ela escolheu Rosa, uma criada jovem e desesperadamente pobre que tinha uma filha doente. Cecília a procurou com uma proposta simples e cruel. Sua filha precisa de um remédio caro, não é? Disse Cecília. Remédio que você nunca conseguirá pagar com salário de criada. Rosa olhou para ela com olhos cheios de lágrimas. Como a senhora sabe sobre minha filha? Eu sei tudo o que acontece neste castelo, respondeu Cecília, e estou disposta a pagar pelo remédio, todo ele, e mais, dinheiro suficiente para que você nunca mais precise se preocupar com custos médicos. O que a senhora quer que eu faça? Perguntou Rosa, já sabendo que seria algo terrível. Algo muito simples, disse Cecília com um sorriso gentil que era pura falsidade. Você apenas entrará nos aposentos da senhorita Isabela Costa e colocará alguns documentos em lugares específicos, dentro de gavetas, sob colchão, entre livros, e quando perguntada, você dirá que a viu recebendo esses documentos de um estrangeiro suspeito. Mas isso arruinaria ela, sussurrou Rosa, e salvaria sua filha, contra-atacou Cecília. A escolha é sua. A vida de sua filha ou a reputação de uma camponesa que você mal conhece. Não era realmente uma escolha. E ambas sabiam disso. Rosa fez o que foi ordenado. Plantou os documentos nos aposentos de Isabela exatamente como Cecília instruíra. E quando tudo estava pronto, Cecília deu o último passo. Ela foi até Felipe durante uma reunião privada do conselho com expressão de profunda preocupação no rosto. Alteza, disse ela, sua voz tremendo com emoção cuidadosamente calculada. Há algo que preciso te contar, algo que me parte o coração, mas que não posso em sã consciência esconder. Felipe olhou para ela, já com um sentimento ruim crescendo em seu estômago.
O que é, Cecília? Tenho recebido relatórios preocupantes sobre irregularidades nos cofres reais, disse ela, colocando alguns documentos sobre a mesa. Pequenos desvios que, quando somados, chegam a números alarmantes. Que tipo de desvios? Perguntou Felipe, pegando os documentos. 10.000 moedas de ouro desaparecidas nos últimos 3 meses, disse Cecília. E todas as transações suspeitas foram autorizadas ou processadas por uma única pessoa. Ela fez uma pausa dramática, deixando a tensão crescer. Isabela Costa. O nome caiu como uma pedra no silêncio da sala. Felipe ficou completamente imóvel. Isso é impossível, disse ele, sua voz baixa e perigosa. Isabela salvou nossos cofres. Ela descobriu a fraude de Solvara. Por que roubaria? Talvez porque essa era a forma perfeita de ganhar confiança, sugeriu Cecília gentilmente. Alteza, eu sei o quanto isso dói. Sei que você começou a confiar nela, mas, por favor, olhe as evidências antes de descartar. E as evidências eram devastadoras. Livros contábeis mostrando transações suspeitas, todas com a caligrafia de Isabela. Cartas supostamente escritas por ela para contatos em Solvara, até mesmo um diário detalhando como ela planejava usar sua posição para enriquecer. Felipe lia com crescente horror. Cada página era uma facada, porque tudo parecia tão real. A caligrafia era de Isabela. Os detalhes eram específicos demais para serem inventados. Precisamos investigar mais, disse Felipe. Mas sua voz já não tinha a mesma certeza. Precisamos dar a ela a chance de se explicar. Concordo completamente, disse Cecília, escondendo seu triunfo. Mas talvez devêssemos manter ela sob vigilância enquanto a investigação prossegue, para garantir que evidências não sejam destruídas. Felipe assentiu lentamente, sentindo como se estivesse se movendo através de um pesadelo. Organize uma busca discreta em seus aposentos e convoque uma reunião completa do conselho para amanhã. Quero todos os conselheiros presentes para isso. Naquela noite, enquanto Isabela dormia, guardas entraram silenciosamente em seus aposentos. Eles procuraram sistematicamente e encontraram exatamente o que Cecília havia plantado. Mais documentos falsificados, mais evidências de traição, escondidos em lugares que sugeriam que Isabela estava tentando ocultá-los. Na manhã seguinte, Isabela foi convocada para uma reunião extraordinária do conselho. Ela foi sem suspeitar de nada, imaginando que seria mais uma discussão sobre finanças ou políticas comerciais. Mas quando entrou no salão e viu as expressões nos rostos dos conselheiros, soube que algo estava terrivelmente errado. Felipe estava sentado à cabeceira da mesa, seu rosto uma máscara fria que ela não via desde seus primeiros dias no castelo. E ao lado dele, Cecília observava com uma expressão de falsa tristeza que não enganava Isabela por um segundo. Isabela Costa, disse Felipe, e havia algo quebrado em sua voz. Você está sendo acusada de desvio de fundos do Tesouro Real e traição contra a coroa. Isabela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O quê? Alteza, isso é absurdo. Eu nunca... Estas são suas? Interrompeu Felipe, espalhando os documentos falsificados sobre a mesa. Isabela se aproximou, pegou os documentos com mãos tremendo e sentiu o horror tomar conta. Era sua caligrafia, ou algo tão próximo que era indistinguível. Mas ela nunca havia escrito aquelas palavras, nunca havia feito aquelas transações. Isso não é real, disse ela, sua voz saindo desesperada. Alteza, eu não escrevi isso. Alguém falsificou. Alguém está tentando me incriminar. É uma defesa conveniente, disse um dos conselheiros mais velhos, Lord Alberto. Mas a caligrafia é sua. Os documentos foram encontrados em seus aposentos. E temos uma testemunha que a viu recebendo esses papéis de um estrangeiro suspeito. Que testemunha? Exigiu Isabela. Cecília fez um gesto e Rosa foi trazida para a sala. A criada estava pálida, tremendo, mas quando falou, as palavras saíram como Cecília havia ensaiado.
Vi a senhorita Costa recebendo documentos de um homem estrangeiro há 3 semanas, disse Rosa, sem conseguir olhar para Isabela. Eles conversavam em voz baixa e ele lhe entregou uma bolsa que parecia pesada. Isso é mentira, gritou Isabela. Rosa, por que está fazendo isso? Você sabe que isso não é verdade. Mas Rosa apenas baixou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto, pensando em sua filha doente e no remédio caro que Cecília havia prometido. As evidências são claras, disse Cecília, sua voz suave mas firme. Alteza, sei que isso é difícil, sei que você confiava nela, mas a traição muitas vezes vem daqueles em quem mais confiamos. E essas palavras atingiram Felipe como uma marreta, porque eram exatamente o que havia acontecido com seu pai. O rei havia confiado em pessoas que o traíram, e agora estava acontecendo novamente. Felipe olhou para Isabela, e ela viu a dúvida crescendo em seus olhos. Viu as paredes sendo reconstruídas, os muros que ela havia ajudado a derrubar sendo erguidos novamente, tijolo por tijolo. Alteza, por favor, implorou Isabela, lágrimas começando a cair. Você me conhece, sabe quem eu sou. Eu nunca faria isso. Eu nunca trairia você ou o reino. Felipe queria acreditar. Deus, como queria. Mas as evidências estavam ali. Documentos com a caligrafia dela. Testemunha ocular. Tudo encontrado em seus aposentos. E seu pai havia confiado também. E seu pai havia sido destruído. Isabela Costa, disse Felipe. E cada palavra era uma agonia. Até que essa investigação seja concluída, você está presa sob acusação de traição contra a coroa. Será levada às masmorras e mantida sob custódia até o julgamento formal. Não! Gritou Isabela. Felipe, por favor, você precisa acreditar em mim. Isso é uma armadilha. Alguém está me incriminando. Mas Felipe já havia se virado, não conseguindo olhar para ela. Não conseguindo suportar a dor de ter confiado novamente e ter sido, aparentemente, traído novamente. Levem-na, ordenou ele aos guardas. Os guardas avançaram, seguraram Isabela pelos braços, começando a arrastá-la para fora da sala. Ela lutou, gritou, implorou. Felipe, por favor, não faça isso. Olhe para mim, olhe para mim. Você sabe quem eu sou, você conhece meu coração. Mas Felipe não olhou, não podia. Porque se olhasse, se visse a dor genuína naqueles olhos verdes, ele poderia duvidar. E ele não podia se dar ao luxo de duvidar das evidências. Enquanto Isabela era arrastada para fora, ela viu Cecília. Por uma fração de segundo, suas máscaras caíram. E Cecília sorriu. Um sorriso pequeno, triunfante, que apenas Isabela viu. E naquele momento, Isabela entendeu tudo, mas era tarde demais. As masmorras do castelo eram exatamente como ela imaginava. Frias, úmidas, escuras. Isabela foi jogada em uma cela pequena. As correntes pesadas foram presas em seus pulsos, e a porta de ferro bateu com finalidade terrível. Ela caiu no chão de pedra gelada e finalmente permitiu que as lágrimas viessem de verdade. Chorou de raiva, chorou de dor, chorou de desespero. Mas, acima de tudo, chorou porque havia visto a expressão no rosto de Felipe. Ele acreditou que ela o havia traído. Depois de tudo que compartilharam, todas as conversas, toda a confiança construída, ele havia acreditado nas mentiras. E aquela dor era pior que qualquer masmorra. Dias se passaram. Isabela perdeu a conta. Sem janelas, sem luz natural, era impossível saber se era dia ou noite. Comida chegava irregularmente, água mais ainda, e ninguém vinha vê-la, ninguém questioná-la. Ela estava simplesmente esquecida ali, apodrecendo, enquanto aguardava um julgamento que poderia terminar em sua execução. Mas Isabela não ficou desesperada. Sua mente, aquela mente brilhante que sempre havia sido seu maior dom, trabalhava incessantemente. Ela revisava tudo o que havia acontecido, as expressões de Cecília, o timing perfeito dos documentos sendo descobertos, a testemunha conveniente, a caligrafia que era perfeita demais, e ela percebia os erros, pequenos erros que um falsificador, não importa quão bom, inevitavelmente cometeria.
Nos documentos que ela havia visto brevemente antes de ser arrastada, havia números que não faziam sentido, datas que se sobrepunham impossível, transações que requeriam ela estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se ela pudesse apenas ter acesso aos documentos de novo, poderia provar matematicamente que eram falsos. Mas quem a ouviria? Quem acreditaria em uma traidora presa nas masmorras? Isabela apoiou a cabeça contra a parede fria de pedra e fechou os olhos. Se eu morrer aqui, sussurrou para a escuridão, pelo menos morrerei sabendo que fui fiel a quem sou, que nunca traí meus princípios, que enfrentei um príncipe por um inocente e por isso não me arrependo. Mas no fundo, uma pequena parte dela ainda tinha esperança. Esperança de que Felipe, o homem que ela havia visto além do príncipe, eventualmente veria a verdade. Esperança de que a justiça, mesmo que lenta, ainda prevaleceria. Era uma esperança frágil, mas era tudo o que ela tinha. Então, na escuridão completa das masmorras, enquanto Isabela lutava para manter a sanidade, as engrenagens do destino começavam lentamente a girar em uma direção diferente, porque havia alguém que ela havia esquecido, que não a havia esquecido. E esse alguém estava prestes a mudar tudo. O Sr. Tomás tinha 68 anos e 50 anos de serviço leal ao castelo. E ele não havia esquecido a jovem que salvara sua vida na praça, mesmo que isso lhe custasse tudo. Quando ouviu que Isabela havia sido presa por traição, algo dentro do velho servo se recusou a aceitar. Ele conhecia pessoas. Havia visto o suficiente em seus longos anos para distinguir verdade de mentira, caráter genuíno de falsidade. E aquela moça tinha caráter. Isso não está certo, murmurou Tomás para si mesmo enquanto servia chá na sala dos servos. Ela me salvou quando ninguém mais ousaria. E agora está nas masmorras acusada de traição? Não, há algo errado nisso. Ele começou a fazer perguntas, discretamente. Tomás era invisível, da forma que apenas servos idosos conseguem ser. As pessoas falavam na frente dele como se ele fosse parte da mobília. E ele ouvia tudo. Foi assim que descobriu sobre Rosa, a criada que havia testemunhado contra Isabela. Tomás a conhecia bem, conhecia sua filha doente, seus problemas financeiros, seu desespero. E quando a viu, 3 dias após o julgamento, usando um vestido novo e carregando embrulhos de uma farmácia cara, ele soube. Ela havia sido comprada. Tomás a seguiu até um canto vazio do castelo. Rosa, disse ele gentilmente. Posso falar com você? Rosa ficou pálida. Senhor Tomás, eu preciso ir. Sua filha está melhor? Perguntou ele, bloqueando sua saída. Vi você saindo da farmácia. Aqueles remédios são caros, muito caros para o salário de uma criada. Rosa começou a chorar. Por favor, não me faça falar sobre isso. Por favor. Quem pagou você para mentir, Rosa? Perguntou Tomás, sua voz ainda gentil, mas firme. Quem pagou para você dizer que viu Isabela recebendo documentos de um estrangeiro? Eu não posso dizer, soluçou Rosa. Ela me matará, e minha filha. Ela ficará sem os remédios. Ela, repetiu Tomás. Lady Cecília? O choque no rosto de Rosa confirmou tudo. Rosa, escute, disse Tomás, segurando seus ombros. Isabela está nas masmorras esperando o julgamento. Se for considerada culpada, será executada. Uma mulher inocente morrerá porque você mentiu. Minha filha morrerá se eu não mentir, chorou Rosa. O que você quer que eu faça? Escolher entre uma estranha e minha própria filha? Tomás ficou em silêncio por um momento, depois suspirou. Não vou pedir que escolha isso. Mas vou descobrir a verdade de outra forma. E quando descobrir, Rosa, sua consciência terá que viver com o que você fez. Ele se afastou, deixando Rosa sozinha, com suas lágrimas e sua culpa. Tomás sabia que precisava de provas reais. Testemunho comprado não seria suficiente, especialmente contra Lady Cecília, uma das mulheres mais poderosas do reino.
Ele precisava dos documentos originais, precisava examiná-los pessoalmente. Durante a noite, quando o castelo dormia, Tomás usou suas chaves de servo veterano para entrar nas salas administrativas. Ele procurou por horas, vasculhando arquivos, até finalmente encontrar os documentos que haviam incriminado Isabela. Tomás não sabia ler muito bem. Sua educação era limitada. Mas ele tinha trabalhado tempo suficiente com documentos oficiais para reconhecer certas coisas. E ele notou algo estranho. A tinta. A tinta nos documentos falsificados era ligeiramente diferente da tinta nos documentos legítimos. E o papel, embora muito similar, tinha uma textura levemente diferente quando ele o segurava contra a luz da vela. Mas mais importante, havia algo nos números que parecia errado. Tomás não entendia matemática avançada, mas Isabela havia lhe ensinado algo quando salvou sua vida. Sempre verifique as datas, sempre cruze e refira os números. E quando ele começou a fazer isso, mesmo com sua compreensão limitada, encontrou impossibilidades. Um documento mostrava Isabela autorizando uma transação na tesouraria em uma data específica. Mas Tomás lembrava daquela data. Era o dia em que Isabela havia viajado com o príncipe para inspecionar as minas de ouro ao norte, a 3 dias de viagem do castelo. Ela não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Havia mais, outras datas que se sobrepunham impossível. Transações que requeriam assinaturas de pessoas que não estavam no castelo naqueles dias. Números que, quando somados, davam totais impossíveis. Um falsificador habilidoso poderia copiar caligrafia perfeitamente, mas não conheceria os detalhes minuciosos das operações diárias do castelo. Tomás compilou tudo o que encontrou e foi diretamente ao único lugar onde poderia fazer diferença: aos aposentos do príncipe. Eram 3 da manhã quando Tomás bateu insistentemente na porta de Felipe. Os guardas tentaram detê-lo, mas ele gritou: "É sobre Isabela Costa, é sobre a traição, o príncipe precisa ver isso agora." Felipe, que não dormia adequadamente há dias, abriu a porta com raiva. "Tomás, o que significa isso?" "Alteza", disse Tomás ofegante, "a senhorita Costa é inocente e eu posso provar." Felipe ficou paralisado. "Entre", disse ele depois de um momento. Durante a próxima hora, Tomás apresentou tudo o que havia descoberto. As inconsistências nas datas, a criada que fora comprada, as impossibilidades matemáticas nos documentos, mas a caligrafia, disse Felipe ainda resistindo, "a caligrafia é dela." "É", concordou Tomás, "mas Alteza, um falsificador pode copiar escrita. O que não pode copiar é conhecimento íntimo de como o castelo opera. E esses documentos estão cheios de erros que alguém como a senhorita Costa, que trabalhou diretamente com os sistemas financeiros, nunca cometeria." Felipe pegou os documentos, estudando-os com novos olhos, e lentamente, dolorosamente, começou a ver o que Tomás estava mostrando. "Por que você está fazendo isso?" perguntou Felipe. "Por que arriscar sua posição, talvez sua vida, para defender ela?" "Porque ela fez o mesmo por mim, Alteza", disse Tomás simplesmente. "Quando o senhor ia me chicotear injustamente, ela arriscou tudo para me salvar. Chamou o senhor de covarde na frente de centenas de pessoas. Ela poderia ter morrido por aquilo." Ele olhou diretamente para Felipe. "E ela o fez porque era a coisa certa, não porque ganharia algo, mas porque era certo. Essa não é a ação de uma traidora, Alteza. É a ação de alguém com integridade verdadeira." Felipe sentiu algo quebrar dentro dele. Tomás estava certo. Isabela havia arriscado tudo para salvar um servo que nem conhecia. Por que alguém assim trairia o reino? "Preciso ver os documentos originais novamente", disse Felipe. "Todos eles. E quero um especialista em caligrafia convocado imediatamente." Mas ele sabia que precisava de mais. Precisava da própria Isabela. Precisava olhar em seus olhos e fazer as perguntas certas. Felipe desceu às masmorras pela primeira vez desde que ordenara a prisão de Isabela.
O cheiro de mofo e desespero era sufocante. Como ele havia colocado ela ali? Como havia permitido isso? A cela de Isabela estava no final do corredor mais escuro. Quando a porta foi aberta, Felipe teve que conter um grito de horror. Isabela estava encolhida no canto, seus cabelos despenteados e sujos, roupas rasgadas, pulsos machucados pelas correntes. Ela havia perdido peso. Seus olhos tinham círculos escuros ao redor. Mas quando viu Felipe, algo naqueles olhos verdes ainda brilhava. Não ódio como ele esperava, mas algo mais complexo. Dor, sim, mas também uma esperança frágil. Isabela, disse Felipe, sua voz quebrando, eu preciso fazer algumas perguntas. Pode perguntar, disse ela, sua voz rouca de desuso. Não tenho mais nada a esconder. Nunca tive. Felipe se ajoelhou na frente dela, não se importando que suas roupas tocassem o chão sujo da cela. Os documentos mostram uma transação autorizada por você no dia 15 do último mês. Onde você estava naquele dia? Isabela fechou os olhos, sua mente trabalhando. 15 do último mês. Estava viajando com você para as Minas. Lembro porque foi meu primeiro dia de ver neve nas montanhas. Você riu de mim por ficar tão maravilhada. Felipe sentiu um soco no estômago. Ela não poderia ter autorizado aquela transação. Ela estava com ele a 3 dias de distância. E no dia 23, estava doente, disse Isabela imediatamente. Febre alta. A médica do castelo me ordenou repouso completo. 3 dias na cama. Felipe verificaria isso, mas já sabia que ela estava dizendo a verdade. Isabela, disse ele, e havia lágrimas em seus olhos agora. Se esses documentos são falsos, se alguém te incriminou, quem faria isso? Quem ganharia com sua queda? Isabela olhou diretamente nos olhos dele. Alguém que me vê como ameaça. Alguém que tem muito a perder se você continuar a confiar em mim. Ela não disse o nome, não precisava. Cecília, sussurrou Felipe. Não tenho provas, disse Isabela rapidamente. Mas Felipe, pense. Quem tem acesso aos materiais necessários para falsificar documentos oficiais? Quem tem conexões para contratar um falsificador habilidoso? Quem tem razão para querer me destruir? Felipe se levantou lentamente. Fica aqui, disse ele. Mas não por muito tempo. Eu vou descobrir a verdade. E se, quando eu descobrir que você é inocente, Isabela, eu vou passar o resto da vida compensando isso. Apenas me tire daqui, disse ela, e me dê a chance de provar minha inocência com matemática. Os números não mentem, Felipe. Nunca mentem. Felipe saiu das masmorras com determinação renovada. Ele havia falhado com Isabela, havia deixado seu trauma passado cegá-lo para a verdade, mas não falharia novamente. Ele convocou o melhor especialista em documentos do reino, um homem chamado Professor Henrique, que havia estudado caligrafia e falsificação por 40 anos. O professor examinou os documentos por horas, usou lentes de aumento, testou a tinta, estudou cada curva de cada letra. E, finalmente, ele deu seu veredito. Alteza, disse o professor Henrique, estes documentos são falsificações magistrais. Quem quer que os tenha criado é um dos melhores falsificadores que já vi. Mas são falsificações. Como pode ter certeza? Perguntou Felipe, seu coração batendo mais rápido. Vários motivos, explicou o professor. Primeiro, a tinta. Embora muito similar à tinta oficial que usamos, há uma diferença química sutil. Esta tinta tem um componente que só está disponível fora do reino. Ele apontou para outro detalhe. Segundo, a pressão da pena. Uma pessoa escrevendo naturalmente varia a pressão sutilmente, mas uma pessoa copiando conscientemente mantém a pressão mais uniforme. É uma diferença microscópica, mas está aqui. E terceiro, continuou o professor, e mais condenador, os números estão errados. Felipe se inclinou para a frente. Explique. A senhorita Costa é conhecida por sua habilidade matemática excepcional, correto? Ela nunca cometeria erros básicos de cálculo, mas estes documentos, ele apontou para várias linhas, contêm erros, pequenos, mas definitivos. 6 quando deveria ser 9. Uma soma que está incorreta por dezenas.
Uma pessoa copiando pode replicar números perfeitamente, mas não entende o significado deles. Não percebe quando um número torna toda a transação impossível. Felipe fechou os olhos. Ela é inocente. Completamente, confirmou o professor. E quem quer que tenha feito isso, queria destruí-la muito profundamente. Este nível de falsificação requereu recursos significativos e planejamento cuidadoso. Felipe convocou o capitão Eduardo. Quero que encontre o falsificador. Procure na Cidade Baixa. Alguém com habilidades excepcionais. Ofereça imunidade em troca de testemunho. Eduardo não precisou procurar muito. Marcos Ferreira, embriagado em uma taverna, estava gastando ouro como se fosse água. E quando confrontado por guardas, desmoronou imediatamente. Foi Lady Cecília, confessou ele. Ela me pagou 300 moedas de ouro, me deu amostras da caligrafia, me disse exatamente o que escrever. Eu posso provar. Ainda tenho as instruções originais escritas pela própria mão dela. E ele tinha, guardadas cuidadosamente como seguro, caso precisasse se proteger. Felipe segurou os papéis escritos por Cecília, com suas instruções detalhadas sobre como incriminar Isabela. E sentiu uma fúria que não sentia há anos, mas desta vez não era fúria cega, era fúria justa. Convoque uma reunião completa do conselho, ordenou Felipe. Imediatamente, quero todos os conselheiros, todos os nobres importantes e quero Lady Cecília presente. Agora, 2 horas depois, o grande salão estava repleto. Todos os conselheiros estavam presentes, além de dezenas de nobres importantes. E no centro de tudo, confusa, mas tentando manter a compostura, estava Cecília. Alteza, disse ela com seu sorriso charmoso. Por que esta convocação urgente? Felipe não respondeu imediatamente. Ele fez um gesto e guardas trouxeram Isabela. Ela ainda estava suja, magra, machucada, mas caminhava com dignidade. E então Felipe fez algo que chocou todos os presentes. Ele desceu do trono, caminhou até Isabela e se ajoelhou diante dela. Ajoelhou-se, um príncipe, diante de uma camponesa. Isabela Costa, disse ele, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Eu falhei com você da forma mais terrível. Deixei meu medo me cegar para a verdade. Condenei uma inocente e por isso peço perdão. Isabela olhou para ele com lágrimas nos olhos. Felipe, não, continuou ele. Deixe-me terminar. Você me ensinou a confiar novamente. Você derrubou muros que levei anos construindo. E no primeiro teste real dessa confiança, eu falhei. Acreditei em mentiras porque eram mais fáceis que a vulnerabilidade de confiar verdadeiramente. Ele pegou as mãos dela. Mas não vou falhar novamente, e vou garantir que justiça seja feita, completamente. Felipe se levantou e se virou para Cecília, cujo rosto estava pálido. Lady Cecília Monteiro, disse ele, e havia gelo em sua voz agora. Você está sendo acusada de conspiração, falsificação de documentos oficiais, suborno de testemunhas e tentativa de assassinato judicial. Isso é absurdo, gritou Cecília. Alteza, você não pode acreditar. Silêncio, trovejou Felipe. Professor Henrique, apresente suas descobertas. O professor explicou metodicamente como os documentos eram falsos. Cada detalhe técnico, cada evidência científica. E temos mais, continuou Felipe. Ele fez um gesto e Marcos foi trazido à sala. O falsificador, tremendo, confessou tudo. Mostrou as instruções originais escritas pela mão de Cecília. E, finalmente, disse Felipe, temos isto. Ele pegou os documentos e os espalhou sobre a mesa diante de Isabela. Isabela, você pode mostrar a todos aqui porque estes documentos são matematicamente impossíveis. E Isabela, mesmo exausta, mesmo machucada, fez o que fazia melhor. Ela usou números para revelar a verdade. Neste documento, disse ela, sua voz ganhando força, mostra-me autorizando uma transação no dia 15, mas eu estava viajando com o príncipe, 3 dias de viagem do castelo,
Impossível estar em dois lugares. Ela apontou para outro. Este mostra um desvio de 500 moedas, mas se somar os números aqui e aqui e aqui, o total matemático seria 487, não 500. Eu nunca cometeria esse erro, mas alguém copiando números sem entendê-los facilmente cometeria. Ela continuou, desmontando cada documento meticulosamente. E com cada explicação, Cecília encolhia mais. Vocês entenderam, não? Disse Isabela finalmente, olhando para os conselheiros. Um falsificador pode copiar aparências, mas não pode copiar pensamento matemático genuíno. Os números me absolvem. O silêncio era absoluto. Lady Cecília, disse Felipe, virando-se para ela. Tem algo a dizer em sua defesa? Cecília olhou ao redor do salão. Viu a condenação nos olhos de todos. Viu seu mundo cuidadosamente construído desmoronando. E algo dentro dela se quebrou. Eu te amo, gritou ela para Felipe, lágrimas finalmente caindo. Sempre te amei. Trabalhei ao teu lado por anos. Estava aqui quando aquele pai morreu. Estava aqui quando você precisou de alguém. E então ela aparece, uma camponesa ignorante. E em meses tem tudo que eu deveria ter. Ela apontou para Isabela com ódio. Ela não merece você. Não entende política, não tem educação adequada, não nasceu para ser rainha. Não, concordou Felipe calmamente. Ela não nasceu para ser rainha, mas tem algo muito mais valioso. Integridade, coragem, compaixão genuína. E ao contrário de você, Cecília, ela nunca tentou manipular ou destruir para conseguir o que quer. Ele fez um gesto e guardas avançaram. Lady Cecília Monteiro, você será despojada de todos os títulos e propriedades. Será exilada permanentemente do reino. Se retornar, será presa por traição e executada. E seu nome será lembrado não como conselheira real, mas como a mulher que tentou destruir uma inocente por ciúmes. Cecília gritou, lutou, mas foi arrastada para fora do salão. Seus gritos ecoaram pelos corredores até finalmente silenciarem. Felipe se virou para Rosa, que estava chorando silenciosamente em um canto. Quanto a você, disse ele, você foi coagida, manipulada. Sua filha estava doente e você foi forçada a escolher. Não há punição para isso, mas há uma condição. Ele pegou uma bolsa pesada e a entregou a Rosa. Este dinheiro pagará todos os tratamentos médicos de sua filha, para sempre, e você terá uma posição melhor no castelo. Mas você contará sua história publicamente. As pessoas precisam saber como Cecília operava. Rosa assentiu, soluçando de alívio. E então Felipe se virou para Isabela. Isabela Costa, disse ele, pegando as mãos dela. Você salvou um servo inocente arriscando sua vida. Salvou os cofres do reino com sua inteligência. E me salvou de me tornar o tirano que jurei nunca ser. Ele respirou fundo. E agora quero te pedir algo. Não como príncipe para a súdita, mas como homem para a mulher que amo. O salão prendeu a respiração coletivamente. Isabela, você me ensinou que confiar não é fraqueza, que abrir o coração vale o risco, que mudança é possível. E eu quero continuar mudando, quero continuar aprendendo, quero ser melhor. Ele se ajoelhou novamente. Casa comigo. Não porque preciso de uma rainha politicamente vantajosa, mas porque não consigo imaginar governar, viver ou respirar sem você ao meu lado. Isabela olhou para aquele homem que havia ordenado sua prisão, que havia duvidado dela, mas que também havia tido coragem de admitir seu erro, de pedir perdão publicamente, de lutar pela verdade. Você me machucou, disse ela honestamente, quando duvidou de mim. Quando me jogou nas masmorras, você me machucou profundamente. Eu sei, disse Felipe, lágrimas escorrendo pelo rosto. E se você precisar de tempo... Mas, interrompeu Isabela, você também teve coragem de mudar, de crescer, de admitir erro. E isso, Felipe, isso é mais valioso que perfeição. Ela puxou ele para ficar de pé. Sim, vou casar com você, mas com condições. Felipe riu através das lágrimas. Claro que tem condições.
Quais são? Primeira, disse Isabela, sua voz firme agora. Vou criar uma instituição, a Escola Real de Matemática e Letras para o Povo, onde qualquer pessoa, não importa sua origem, pode aprender gratuitamente, especialmente mulheres e crianças pobres. Concedido, disse Felipe imediatamente. Segunda, continuou Isabela, implementaremos a lei da dupla verificação. Qualquer acusação de crime financeiro ou traição deve ter verificação independente de pelo menos 3 fontes antes de prisão. Ninguém mais será jogado nas masmorras baseado em evidências não verificadas. Será a primeira lei que assinarei como rei, prometeu Felipe. E terceira, disse Isabela, olhando nos olhos dele, você promete continuar mudando, continuar crescendo, continuar sendo o homem que tem coragem de admitir erros. Prometo, disse Felipe. Com você ao meu lado, sou um homem melhor e continuarei a ser. E ali, no grande salão, diante de centenas de testemunhas, o príncipe que governava pelo medo e a camponesa que o chamou de covarde se beijaram. Foi um beijo que selou não apenas amor, mas um pacto de mudança, justiça e crescimento mútuo. Os meses seguintes viram transformações profundas no reino. A Escola Real de Matemática e Letras foi construída e aberta com grande cerimônia. Isabela pessoalmente ensinou as primeiras aulas, mostrando a crianças camponesas que inteligência não era privilégio de nascimento. A lei da dupla verificação foi implementada, salvando incontáveis inocentes de prisões injustas. E Felipe, verdadeiro à sua palavra, continuou mudando. Ele ainda era forte, ainda era firme, mas agora governava com justiça genuína, não medo. As pessoas do reino começaram a ver nele não apenas um príncipe temível, mas um líder justo. No dia do casamento, o reino inteiro celebrou, não porque era união politicamente vantajosa, mas porque era história de esperança. Uma camponesa que ousou gritar covarde a um príncipe havia se tornado rainha. E nesse processo havia mudado não apenas um homem, mas um reino inteiro. Durante a cerimônia, quando chegou o momento dos votos, Felipe falou com voz clara para que todos ouvissem. Isabela, quando você me chamou de covarde naquela praça, cada fibra do meu ser queria punir você. Mas você estava certa, eu estava sendo covarde, estava escondido atrás de medo e poder ao invés de enfrentar minha dor. Ele pegou as mãos dela. Você me ensinou coragem verdadeira. Não a coragem de aterrorizar, mas a coragem de confiar, a coragem de mudar, a coragem de admitir erro, e por isso te agradeço. E prometo passar cada dia sendo digno do presente que você me deu, o presente da segunda chance. Isabela respondeu com sua própria voz firme. Felipe, você me mostrou que pessoas podem mudar, que trauma pode ser curado, que muros podem ser derrubados. Você tinha todos os motivos para me destruir quando gritei contra você, mas escolheu ver o valor em vez do desrespeito. Ela apertou as mãos dele. E mesmo quando falhou comigo, quando duvidou, você teve coragem de admitir erro. Isso é raro em qualquer pessoa. Em um príncipe é quase impossível. Eu escolho você não apesar de suas falhas, mas incluindo elas, porque você não finge ser perfeito. Você luta para ser melhor, e isso é tudo o que podemos pedir. E quando o sacerdote os declarou marido e mulher, o reino explodiu em celebração. 5 anos depois, o reino de Valdória era irreconhecível comparado ao que fora. A escola real havia se expandido para 3 edifícios, educando centenas de crianças de todas as classes sociais. Muitas dessas crianças, especialmente meninas que nunca teriam oportunidades antes, haviam se tornado escribas, contadoras, até conselheiras. A lei da dupla verificação havia sido adotada por 3 reinos vizinhos, salvando inúmeras vidas de prisões injustas. E Felipe e Isabela governavam juntos, não como príncipe poderoso e rainha decorativa, mas como parceiros genuínos. Ele pedia conselho dela em questões matemáticas e financeiras. Ela pedia conselho dele em questões políticas e diplomáticas.
Juntos, eram mais fortes que a soma de suas partes. Uma tarde, Isabela estava nos jardins do castelo, observando crianças da escola brincando durante intervalo. Felipe se aproximou silenciosamente e a abraçou por trás. "No que está pensando?" perguntou ele. "Em como tudo mudou", disse Isabela, apoiando-se nele. 5 anos atrás, eu era apenas uma camponesa desesperada, defendendo um servo nas masmorras. E olhe onde estamos agora. "Você salvou mais que um servo naquele dia", disse Felipe. "Salvou um reino inteiro. Salvou a mim." "Nós salvamos um ao outro", corrigiu Isabela. "Você me deu uma plataforma para fazer diferença real, e eu te dei permissão para ser humano." Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, apenas observando as crianças rirem e aprenderem. "Sabe", disse Felipe eventualmente, "ainda me lembro daquele momento na praça, quando você gritou 'covarde' para mim. Cada pessoa presente ficou aterrorizada. Mas você estava furiosa, furiosa, de forma justa." Ele riu suavemente. "Foi a coisa mais aterrorizante e atraente que alguém já fez. Ninguém nunca havia me desafiado assim." "Precisava ser dito", respondeu Isabela. "Você estava prestes a destruir um inocente. Eu não podia ficar em silêncio só porque você era príncipe." "E é por isso que você é rainha perfeita", disse Felipe. "Não porque nasceu para isso, mas porque nunca fica em silêncio quando há injustiça, mesmo quando é perigoso, mesmo quando todos dizem para calar a boca." Isabela se virou para olhá-lo. "E você é rei perfeito não porque nunca erra, mas porque tem coragem de admitir quando erra, de mudar, de crescer." "Juntos", disse Felipe. "Juntos", concordou Isabela. E ali, nos jardins florescendo de um reino transformado, cercados pelo riso de crianças aprendendo que seu nascimento não determinava seu futuro, a camponesa que chamou um príncipe de covarde e o príncipe que aprendeu que coragem verdadeira é vulnerabilidade, se beijaram. Porque no final, amor verdadeiro não é sobre príncipes salvando camponesas, ou camponesas salvando príncipes. É sobre duas pessoas salvando uma a outra e mudando o mundo no processo. Gostou dessa história? Você acha que Cecília teve o que mereceu, ou a punição foi muito branda? E o Felipe, você acha que Isabela agiu certo ao perdoá-lo depois de tudo que ele a fez passar, ou ela deveria ter sido mais dura com ele? Me conta nos comentários o que você achou. E se você quer mais histórias emocionantes como essa, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história nova. Até a próxima história.